Salve, salve galerinha, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo e hoje bora conversar sobre uma das minhas últimas leituras. Fiz essa leitura inclusive no avião para São Paulo, que é a Saga do Wolverine, volume 4, também conhecida como Codinome Wolverine. Um material aqui lançado pela Panini com 144 páginas. Que contém Wolverine 1988, números 47 a 51. Com detalhe, a número 50 foi uma edição especial, né? Afinal de contas, número 50 do personagem, ela teve tamanho dobrado, é como se fosse até a edição 52. E foi justamente a edição 50 que recebeu aqui esse detalhe aqui simplesmente fenomenal. Deixa eu até pegar aqui. Internamente eles têm as capas originais, né? Então foi justamente a 50 aqui que teve essa novidade aqui, essa capa rasgada aqui pelo Wolverine. Simplesmente fenomenal. E galera, fazer isso aqui, não sei se na época, quando lançaram, ou tinha esse detalhe rasgado na capa. Te confesso que eu não sei. O que eu sei é que pelo menos no Brasil saiu dessa forma. Esse é um material que eu tenho aqui em formatinho. Na verdade, muitas das que eu trouxe aqui do Wolverine eu tenho em formatinho, mas eu nunca mostrei, e essa aqui eu fiz questão. Tá até no plásticozinho. Deixa eu tentar abrir aqui com cuidado para mostrar que quando saiu, acho que pela editora Abril, deixa eu ver aqui. Isso, pela editora Abril aqui, a capa também era assim, ó. Também tinha esse detalhezinho. Então, e aqui galera, foi assim, só pra contar uma história rápida. Esse foi um dos primeiros formatinhos que eu peguei dessa coleção aqui que eu tenho, sabe? E é muito bacana. Depois eu ponho no saquinho pra colocar com calma. Que quem me deu foi o Thiago, lá da Mandrake. Ele era sócio lá da Mandrake. Confesso que faz tempo que eu não vejo ele lá. Hoje quem tá mais lá, quem tá tomando mais de conta é o Faina. E ele sempre soube que eu gostava muito do Wolverine, né? Aí acho que um rapaz lá deixou lá pra ele e tudo, ele pegou e me deu. Cara, eu achei muito massa o volume 39 aqui, lançado, né, aqui no Brasil. Mas, cara, muito, muito, muito da hora. E eu tenho aqui vários formatinhos do Wolverine. Depois disso eu fui atrás de muitos. O formatinho aqui em Goiânia, no caso, eu vou lá na Ocus Pocus. Fica no centro. Caso você seja daqui, às vezes, e goste de ler, né, deve conhecer. Mas assim, muito bacana. Gostei, eu achei muito massa. Esse detalhe gráfico é simplesmente fenomenal. Imagina fazer isso numa gráfica. Eu não trabalho em gráfico, mas eu sei que isso é muito difícil de fazer. E até em capa mole, né? Talvez seja mais difícil do que em capa dura. Essa da Panini hoje não é capa dura, mas é uma capa cartão. Então é um pouco mais resistente, né? Aqui você perde muita resistência. Se você perder, você rasga isso aqui facinho. Fácil, fácil. Deixa eu tentar demonstrar aqui a vocês. Mas olha aqui. Isso aqui, se o cara vacilar, ó, rasga fácil, fácil. Então tem que ter muito cuidado no material, de fato, ali. Pra mim, na minha opinião de colecionador, hoje com certeza é, né? Você não vem mais, não tem mais formatinho ali pra vender, né? Usualmente só justamente em sebos e tudo mais. Então, mas enfim, só queria dar essa pequena passada. Quando eu vi que ia lançar esse material, eu lembrei na hora, falei, cara, foda, top demais. Sem falar que é uma capa bonita pra caralho também, né? Então galera, tendo feito essa rápida introduçãozinha aqui, bora conversar agora sobre a história em si. E aqui a gente pode definir como uma continuação de Arma X. HQ Arma X mesmo. Porque lá, só uma rápida lembrança, Arma X foi um programa ali que que queria transformar o Wolverine, o Logan, numa arma e teve todos os implantes ali de adamantio em seu corpo. E aí foi com certeza o evento mais traumático na vida do personagem. E agora a gente retoma a esse programa justamente
por conta de diversos questionamentos do Wolverine que a gente foi tendo ali ao longo das histórias sobre o seu passado. Ele teve várias. Uma das coisas que despertou era justamente o Dente de Sabre ficar chamando ele de filho, como se ele fosse o pai dele e tudo. E tudo isso foi deixando o Wolverine muito encucado com isso. E tendo ali a sensação de que tinha algo errado. E ele foi investigar. Claro, essa questão da memória do Wolverine sempre foi algo muito complexa, tanto nos filmes quanto nas HQs, apesar de serem motivos completamente diferentes. E aqui na HQ, ele foi atrás, lógico, de quem mais poderia ajudar, o Professor Xavier junto com a Jean Grey. E foi descoberto ali, e cara, é muito massa, porque você vai acompanhando, você vai descobrindo junto com o personagem que vários dos seus momentos ali, várias de suas lembranças, na verdade, eram implantes de memória criados ali justamente no programa Arma X. E não só implantes no Wolverine, mas em outros ali que estavam envolvidos. O próprio Dente de Sabre, a Raposa Prateada, que foi um dos seus grandes amores. E o Wolverine vai descobrindo isso e sim, vai ficando cada vez mais enfurecido, porque ele já não sabe mais o que é real ou não. Ele volta lá no complexo onde teve todos os experimentos de Arma X e tudo. E lá ele via que vários de suas lembranças eram cenários. Cenário mesmo, como se fosse cenário de gravação. Então nada foi real. Por mais que ele fez ali os gestos, fez os movimentos e tudo, não foi literalmente um implante na cabeça. Ele tem essas lembranças, mas eram situações criadas. Não eram realmente reais ali, situações em que foi ao acaso, em que estavam as pessoas em perigo. Não, eram situações criadas ali, forjadas para criar uma certa relação entre os personagens mesmo. E o Wolverine vai enfurecendo de uma forma porque ele já vai ficando com medo. Porque algumas lembranças, ok. Agora outras, ele não sabia mais se era real ou não. E outras faziam bem pra ele, que é justamente as lembranças junto da Raposa Prateada. Que ele era o grande amor, foi, né, um dos grandes amores. E pra ele tudo foi muito real. É deixado ali pra gente subentendido que pode ser que eles tenham vivido de fato aquela fase, porque não tinha nenhum cenário. Apesar de que o cenário que ele tinha de lembrança, ele viu em um calendário. Então fica muito assim, não tinha um cenário construído, mas tinham representações pequenas ali disso. Então será que eram realmente lembranças ou algo criado na própria mente dele? Ele ficou muito confuso, e até nós também. Eles levam a gente para um caminho, mas nada muito certeiro, sabe? E nesse miolo todo, nessa bagunça toda, nos é revelado que tanto o professor quanto a Ines, presentes lá na Arma X, ainda estão vivos. E eles ficam preocupados com o que o Wolverine vai descobrir. E até acionam um dispositivo, que foi um robô, um androide, que tinha sido criado justamente para eliminar qualquer ameaça da Arma X, do programa Arma X, para não nada fosse tão exposto, que era o robô Shiva. E galera, o Wolverine massacra esse robô, acaba com ele. É um robô que foi meio programado para sempre estar melhorando. Me lembrou um pouco o Ultron, confesso, mas o Wolverine massacra ele num ódio absurdo. E até é muito interessante, porque você vê depois, quando eles voltam lá pra Mansão Xavier, o Wolverine vai treinar na sala de treinamento, na sala do perigo. Não tem mais, a sala de perigo não consegue mais ser suficiente pro Wolverine, porque ele foi liberando um lado bestial tão grande devido a essa raiva, devido a todos esses implantes, essas revelações, foi levando o Wolverine a ir para um lado tão animal, tão visceral, que todos os seus companheiros, os X-Men, estão até preocupados com ele. O Professor Xavier, ele até fala aqui, deixa eu... Acho que aqui eu vi vai estar mais fácil. Quer ver? Peraí.
Aqui o professor Xavier fala assim pra Jean Grey: ao que parece, meus X-Men, o Wolverine que renasceu esta noite talvez seja um homem muito, muito diferente daquele que conhecemos. Que Deus nos ajude. Então assim, o Wolverine tá tendo um lado animal sendo revivido em seu interior. Justamente um lado que o próprio programa Arma X queria. Só que ele queria um animal controlado. A verdade é essa. E agora a gente tem que ver se desenrolar. Muito possivelmente mais pra frente as sagas vão trazer esse desenrolar do Wolverine nessa questão. Apesar de que a série, a HQ ela até termina dando indícios do que vai ser o próximo volume. Que é justamente o Wolverine ajudando a Mística ali contra a Espiral. Espiral é uma personagem que é muito ligada ao Mojoverso. Então pode ser que o Mojo esteja presente ali também. Aquele vilão gordão alienígena, escroto pra caramba. Não pode xingar hoje, né? Hoje é sexta-feira santa. Desculpa. Mas a gente deve ter mais desenrolar dessa questão do passado do Wolverine. E isso que é uma das coisas que eu mais gosto do personagem. Porque ele tem esse passado, um mistério. Então, cara, se o autor for bom, eles conseguem fazer não é nem um retcon, mas abordar ali momentos do Wolverine fenomenais. Porque ninguém sabe, ninguém conhece. Então dá pra fazer ótimas histórias do passado. E a vantagem é que são histórias que dá pra ser início, meio e fim, sem amarras cronológicas. Porque agora o que tá acontecendo hoje tá acontecendo, beleza. Mas agora no passado, você pode pegar ali um espaço de tempo, um acontecimento ali e fazer, pô, fenomenal. Wolverine é muito foda, cara. É um personagem que tem um background fudido e consegue sempre alimentar ainda mais esse background. Isso que é foda. Uma das coisas, né? Tudo no Wolverine é foda e essa é uma delas. Beleza? E só um comentário. Até essa questão de memória do personagem, sabe? Às vezes a gente tem na cabeça como são nos filmes, né? O Wolverine perdeu a memória por conta de uma bala de adamantio e é isso. Não. Isso nunca aconteceu. Pelo menos eu nunca li, nunca vi nenhum relato sobre uma bala de adamantio que fez o Wolverine esquecer. Essa HQ inclusive mostra isso. Muito dessas confusões mentais dele, eles são justamente por conta de implantes. Mas isso remete mais ao Arma X. Mas tem esses implantes. Então o Wolverine não sabe o que é real e o que não é. O que de fato aconteceu e o que foi forjado. Além disso, tem a outra questão também, já comentei isso em outras ocasiões, em que o próprio fator de cura do Wolverine faz ele esquecer momentos traumáticos. Uma forma de ajudar, de curar a mente mesmo, sabe? Então, esquece essa questão de bala de adamante na cabeça. Isso não existe. Isso é coisa dos filmes para explicar de uma maneira mais fácil. Beleza? Então, dito isto, vamos ficando por aqui. Antes da gente despedir, antes da gente encerrar o vídeo. Hoje, já falei que hoje é sexta-feira santa, o dia que eu tô gravando, mas esse vídeo deve ir ao ar só na quarta-feira. E possivelmente vai ser o último vídeo que vocês vão ver nesse cenário aqui. Porque para quem não sabe, meus amigos mais próximos aqui, eles sabem, né? Mas eu estou de mudança. Fiquei um ano aqui nesse apartamento e vou para um outro agora. O único problema é que eu vou precisar fazer algumas reformas e tudo. Estou fazendo, né? Talvez eu demore ali um pouco, questão ali de às vezes 1,5 mês para 2 meses, para ficar uma coisa bacaninha. Então assim, aqui fica o meu agradecimento ao Gonzo, a Isadora. De fato foi um ano aqui fenomenal. Foi muito bom ficar aqui. Os motivos de eu sair vocês sabem, não vou ficar falando aqui. Mas aqui para os vídeos, esse vai ser o último vídeo neste cenário. Enquanto eu não arrumo tudo lá no outro apartamento, eu vou voltar para casa. Então vocês vão ver um cenário ligeiramente antigo, um pouco mudado. Meu pai tomou conta do meu quarto para botar os legos dele. Mas a gente vai se adaptando ali. Vai ser talvez um período ali de talvez 2 meses ali um pouco mais corrido para mim, um pouco mais conturbado. Mas eu vou fazer força para não deixar o canal aqui na mão. Fechou? Agora sim, vamos ficando por aqui. Deixa aqui sua curtida,
comente o que você achou da história, compartilhe com seus amigos e se inscreva caso seja novo aqui no canal. Fechou? Valeu, tchau, tchau.